Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live do livro André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Os Mensageiros. Hoje nós vamos estudar os 2 capítulos desse livro, que é o capítulo 37, que é no Santuário Doméstico, e logo após o capítulo 38, que é a Atividade Plena. Quem hoje irá dirigir os estudos é o nosso irmão Amauri. Amauri, é com você a partir de agora, fazer a prece e dar início aos estudos. Tá, joia. Então a gente acerena os corações, aquieta um instante a mente, nos conectamos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, em profundo agradecimento pela oportunidade de aprendizado conjunto, que os nossos corações estejam ressonantes com os amigos da espiritualidade e com os ensinamentos do Mestre, para a gente aproveitar tudo aquilo que esses capítulos podem nos trazer de crescimento aqui na Terra. Que assim seja. Vamos lá. Então, como a Batia já colocou, são 2 capítulos, né? O 37 e o 38. O 37 é no Santuário Doméstico e os slides são grandes. Coloquei bastante texto e vamos adiante. Temos bastante trabalho. Então vamos lá. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Então vamos lembrar que no capítulo anterior, o pessoal estava fazendo evangelho no lar, né? Na casa da Isabel, né? E aí teve aquele questionamento com as crianças e tudo mais. Terminado o culto familiar, o evangelho, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas, sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a natureza das nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Então, uma certa proteção, né? Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento, intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei, pela primeira vez, no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente colheu um cravo perfumoso, num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia, quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Bom, o que eu peguei desse trecho gigantesco? Primeiro, a importância do lar e da pacificação em casa e, por consequência do capítulo do anterior, a importância do evangelho.
né? Você cria um celeiro de luz, você cria um ponto de apoio dentro da casa. Fiquei muito feliz, né? Que falou que foi colocar as crianças para dormir 23 horas. Eu fiquei com um pouquinho menos de peso na consciência, né? Que eu às vezes não consigo colocar no horário certo. E essa senhora parece bem evoluída, enfim, então me deu um alívio no coração isso. Eu sei que o coffee break que eles fizeram não foi esse que eu coloquei na fotografia aí, mas eu achei curiosíssimo. O pessoal do outro lado, né, espiritualmente falando, fazer, não que fosse novidade, a gente sabe que a turma tem, né, os fluidos, os alimentos, dependendo do nível que você tá, você tem uma alimentação, né? Não explicou exatamente o que era, fiquei curioso, mas acho que deve ser alguma coisa fluida, um caldo, alguma coisa mais para fortalecer, para, enfim, não sei. Acho que é uma forma mais de recuperar energia. E achei curiosíssimo isso também, né? Não entendi por que eles comeram nesse momento. Porque no Campo da Paz eles não comeram nada, pelo menos não disseram que comeram, porque só agora, nesse momento, né? Quantas vezes precisa comer? Precisa comer todo dia, cada uma vez por semana? Não precisa. Na crosta é mais denso. Eu fiquei com essas questões, né? Porque só agora o coffee break, né? E outra coisa que eu achei, que eu chamei de desencarne da flor, né? Porque foi mais ou menos isso que eu entendi. A menininha foi lá espiritualmente, pelo que eu entendi, e tirou a florzinha, como se mexesse na composição vibracional da planta, e a planta do outro lado lá deu, murchou, né? Ele fala, né? Colheu o cravo perfumoso, retirar lá da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia quase de súbito. Então, eu acho que ela estava desdobrada lá o que eu entendi, né? E aí tirou a partezinha espiritual e desencarnou, né? Não é assim? O sujeito desliga da alma, não padece o corpo, então a flor desencarnou, né? Foi o que eu entendi que eu peguei dessa passagem. Vocês querem comentar alguma coisinha? Só bem rapidinho, eu fiquei imaginando que essa alimentação deles era tipo um fluido mesmo, assim, uma coisa meio magnética, porque ele fala que ali, como tinha a prece naquela casa, não tinha interferência dos seres inferiores, né? Quer dizer, porque se tivesse, deve ser um tipo de uma energia mesmo, que aí a vibração, né? A vibração não seria a mesma, porque aí ele fala nessa questão que ele não fala o que era, porque a gente não ia ter como entender, porque não tinha nada parecido para ele explicar, né? Porque se fosse um caldo, ele ia comparar com caldo, né? Então deve ser alguma coisa assim, que eles, coisa, até pelo fato, como você disse, eu também imagino que é por conta da densidade, porque você viu que eles chegaram muito cansados, né? Então eles precisavam de um outro tipo de alimento para eles poder manter aquela vibração deles. E essa questão da planta, eu fiquei pensando, eu penso que não é só quando acontece isso do outro lado, mas quando a gente também, né, pega lá e poda e corta e pica tudo isso, eu fico imaginando, eu sinto assim, eu sinto às vezes a dor de ver esse negócio, sabe, dessa picação das plantas, porque é aquela que ela falou, olha, perturba a ordem das coisas, né? Tem gente que não pode ver um galinho crescer, nem um galinho que já vai lá e detona. Isso me incomoda profundamente, sabe? Eu imagino que quando a gente faz isso aqui também perturba de alguma forma essa harmonia. É isso. Eu concordo com a Badia aí que não deve ser caldo, não, porque lá no nosso lar ele usou a palavra caldo lá. Primeira vez que ele foi lá na casa do Lísias, eles tomaram uma refeição, falou que tinha caldo e tal. Aqui deve ser algum tipo de alimento que ele não quis relatar porque não tinha analogia para ele mostrar para a gente. Então acho que nem adianta muito a gente. Agora a planta, eu fico pensando naquele mal olhado, né, das plantas. Às vezes a nossa vibração é capaz de arrancar esse tecido perispiritual da planta aí, Amaury, eu acho. Da mesma forma que a menina tirou, às vezes um olhar de uma pessoa deve ser tão sensível essa forma espiritual, esse Tem corpo até frase para isso, é o olhar seca a pimenteira, Paulinho. seca pimenteira, exatamente. Então, às vezes, esse tecido vital aí das plantas deve ser tão sensível, de algumas plantas, né, que ela seca.
fiquei pensando também aquilo que o Frei fala sempre lá, às vezes você abraça essas plantas e você suga tanta energia que ela pode secar. Então, você puxa toda essa energia vital da planta aqui. Acontece mais ou menos isso. É como se a gente arrancasse ela aí do meio. Só isso. Obrigado. Então vamos lá. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente: essa é a nossa irmã Emília, servidora de nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Essas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares. Todas as noites, como a maioria dos irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material que se constitui. Então, do que ele está falando em boa parte desse capítulo é de desdobramento. É o termo espírita, né? O pessoal fala projeção astral, né, no esoterismo aí, mas é desdobramento. Então, fala que a maioria não, né, a maioria apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Então, às vezes o sujeito vai, tem o desdobramento, fica lá vagueando, pensando nas coisas do dia a dia, sem grandes floreios, sem grandes voos por aí. E há aqueles que são aptos, né, a ter esse intercâmbio espiritual. Vai ter mais adiante falando sobre isso, né? Vão ter vários exemplos sobre isso. Mas é isso dá para treinar, dá para fazer de forma consciente, né? Tem todo um. Eu não tenho, nunca tive um consciente assim. Meus são mais lembranças vagas. Parece a nieta lá que foi assistida, mais adiante a gente vai ver. E fala também essa questão de percepção, ele fala, né, que a percepção do ar, por exemplo, das coisas pelos encarnados é diferente pelos desencarnados, pela questão de densidade energética mesmo, né? Eu coloquei areia, óleo e água porque foi a primeira coisa que me lembrei, mas ele fala, né, que a gente tem a densidade da matéria que deixa a gente mais pesado e eles têm essa fluidez maior, essa densidade melhor que pode deixá-los mais livres. Fica à vontade, Paulinho. Ó, essa questão do sono aí é muito interessante. Eu acho que o que ele está falando aqui é um pouquinho diferente, Amaury. Ele está falando das perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Na verdade, o nosso sono, nós somos muitas vezes vítimas daquilo que nós somos durante o dia. Se o indivíduo come demais, se ele tem problema na próstata, fica acordando toda hora aí, à noite, não dorme bem, ou tem perturbações sentimentais muito grandes, então fica atormentado, então não consegue, se tem a tal da culpa, né, que não consegue dormir,
Tem muita gente que tem ansiedade e vai dormir lá pelas 3 da manhã, 4 da manhã, preocupado com as coisas durante o dia. Então, como ele está falando, o sono reflete apenas as perturbações fisiológicas e sentimentais a que nós nos entregamos na nossa vida. Isso é muito sério. Projetando isso aí para o Aguadinha, que é onde eu atualmente estou atuando, só lá, né? O problema do sono lá é terrível, terrível. 100%, eu já fiz essa estatística lá, 100% das pessoas lá não dormem direito. Então, como ele fala aqui, a grande maioria de nós ficamos ainda aí, você fica ali, você dorme, mas o teu perispírito fica ali em cima do corpo, se debatendo, sofrendo ali, se não consegue nem se desdobrar muito, se desvencilhar muito do próprio corpo. Eu acho que essa questão do sono, a gente tinha que abrir até uma... Acho que a Abadia não está sabendo disso. Nós propusemos lá fazer algumas palestras, Abadia, de saúde lá no Aguadinha agora, sabe? Estava falando com a Mauri, com o Marcos lá na última visita. Um dia, a esposa do Marcos, ela é dentista, vai falar sobre escovação, sobre saúde bucal. A primeira palestra lá vai ser, eu vou convidar a nutricionista, a filha da Sheila, a Mônica, né? Para falar sobre nutrição e assim por diante. E alguém tem que falar sobre a saúde do sono, a higiene do sono, que nós chamamos na medicina isso, né? A higiene do sono. São 10 itens da higiene do sono. Aí destrinchar cada item, né? Não cabe aqui a gente falar, mas é falar sobre a higiene do sono. Então, porque eu acho que... Sabe aquele homeopata, o Beraldo? O Beraldo falou que lá no Centro Caridade e Amor, ele só trata sono, distúrbio do sono com homeopatia, porque é terrível o sofrimento deles devido ao sono. Outra coisa, rapidamente, que não quero tomar muito tempo, essa questão dele falar aqui que o problema é do peso do corpo, não é só a constituição do corpo, eu acho. Não sou ninguém para falar, assim, eu não sei nada, o Aniceto é uma pessoa experiente, né? Mas tem a questão da gravidade também, não é só o corpo. Parece que tem uma das obras do André Luiz que ele fala que a força gravitacional lá é diferente, é muito diferente dessa força gravitacional que nós sentimos aqui. Então, não é só o problema da densidade do corpo em si, mas a força gravitacional lá que é diferente também. É só isso, obrigado. Badia tinha levantado a mão, né? Não, eu ia falar mais ou menos isso mesmo, aquilo daí o Paulo completou lá, que, né, a maioria das pessoas, ele não está dizendo que todas, né, mas a maioria, aquelas que não tentam, por isso que a espiritualidade sempre pede para a gente se preparar antes, para que a gente possa, né, aproveitar esse tempo enquanto o nosso corpo está repousando, para que a gente tenha vivências, né, e só dar um testemunho aqui. Mas muitas vezes a gente não tem consciência que a gente faz coisas. Por exemplo, sexta-feira lá no tratamento da sexta-feira, lá das 4 horas, que a gente faz o tratamento pessoal do câncer, aí a Sheila foi lá, ela chegou e me agradeceu. Aí eu fiquei pensando, por que será que a Sheila agradeceu? Depois ela foi me contar que eu fui lá na casa dela e disse para ela, olha, é para você ir lá no tratamento das 4. Você entendeu? E eu não tenho noção nenhuma que eu fui lá, aí eu não perguntei para ela se era o horário, porque eu não sei se eu estava dormindo, ou se às vezes eu estava acordada e mentalmente, meu corpo mental foi lá falar isso para ela. Então, são coisas que a gente não tem noção e que a gente faz às vezes, conversa. Eu às vezes encontro pessoas, fico batendo papo, às vezes eu nem falo, porque eu não sei se essas pessoas vão entender aquilo que eu estou falando, entendeu? Mas às vezes eu tenho essa consciência, não durante o que está acontecendo, mas depois, quando volta para o corpo. Desculpa insistir, mas eu fiquei bem com a impressão que é um desdobramento mesmo, Paulinho. Porque ele fala aqui, né, que ele virá até aqui, interrogou o Vicente curioso, virá pelas portas do sono físico. Então ele vai como? Ele vai desdobrado, né? Eu imaginei que fosse isso a Não, colocação, ele né? que vai desdobrado mesmo, Ele vai aí que ele desdobrado. fala que a maioria não consegue. Ele vai desdobrado, mas ele fala assim que o sono, ele reflete. Você vai ver mais para frente que fala que as pessoas vão lá meio torporosas, meio assim, né? Sim. O sono reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que a gente se entrega. E eu fiquei com a sensação aí que ele estava falando da nossa vida durante o dia, assim. É.
Mas porque ele fala que estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, que é o que você falou, tem umas que são meio obnubiladas lá, né? Bom, enfim, acho que isso seja o sono, seja o desdobramento, isso os dois têm influência, né, no aprendizado, no desenvolvimento. Vamos lá. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas, porque estava chovendo, né? Notei algumas formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam nossa direção, para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam, perdão, verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insoptável receio me invadira o coração. É a maneira mais do cara dizer que ficou com medo. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos das sombras se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula de nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Ele tem uma densidade tão pesada que ele acha que ele está na matéria ainda. E se impressiona com isso, né? E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca podemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Daí a momentos, penetramos de novo no salão abençoado da modesta residência, como quem estivesse atravessando. Eu acho que eu vou falar dessa parte inicial, né? Que eu fiz essas duas figurinhas aqui, como se fossem. Eu fiquei imaginando, desculpa a comparação, como se fosse bicho mesmo. Não é? Tem bicho de rua, começa a dar um toró, ele faz o quê? Ele vai para um puxadinho que tem uma cobertura, né? Então o sujeito está muito animalizado, ele faz essa comparação também, né? Com meio animalesca, né? Que ele fala. E eram moribundos ali, né? Pessoas andarilhos, espirituais que permanecem por lá, ainda muito apegados a situações mundanas, né, e densas. Fala da proteção, da oração, não pessoal, mas não só pessoal, mas para a família, para casa. Isso é muito bom, né? Ele coloca uma armadura que ele põe inalienável couraça. Então uma capa protetora mesmo, né? Eu achei incrível essas duas colocações, né? Vocês querem comentar alguma coisinha sobre esse pedaço inicial? Então, só bem rapidinho, só falando, eu sempre uso esse exemplo quando eu estou na entrevista lá com o pessoal, quando eu aconselho eles a fazer o Evangelho no Lar, eu sempre conto essa história, só que eu não lembrava de qual livro que
para que ele saiba o efeito, né, do evangelho no lar. Eu fiquei em dúvida só essas portas abertas, se ele estava se referindo literalmente às portas abertas de deixar sem a chave destrancada, ou as portas abertas espirituais, ou os dois. Por quê? Porque esses espíritos são tão arraigados assim na matéria que eles não devem saber que ele consegue atravessar um portão trancado com cadeado e tudo mais, né? Então, quando ele vê uma porta aberta assim, meio dando sopa, digamos, ele entra e pode ser a porta aberta também espiritualmente falando, né? Quando você tem a falta de iluminação ali, seria essa porta aberta metafórica. Eu acho que essa porta aberta metafórica, eu acho que é a questão da vibração, né, que eles conseguem. Penetra as residências abertas, considerando para eles que a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Enfim. Aí na segunda parte, então. Daí a momentos penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência, como quem estivesse atravessando um país de surpresas. Outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel. Então Isidoro estava desencarnado e Isabel estava desdobrada. Isabel estava há pouco fazendo o evangelho na casa com as crianças, né? Vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre de bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para essa noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: Observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então, achei curioso, porque parece aquele tipo de casamento, né? Aquele casamento que é raro, que a gente viu em outros capítulos, que essa fusão profunda de princípios, de valores, de planejamento, enfim. Como almas gêmeas, né? Como já falamos outras vezes. E ela, por isso eu coloquei um cordãozinho dela saindo da cabeça, né? Como se fosse o tal do cordão de prata que a turma fala. E ele sempre que ele está desencarnado, então ele não está ligado no corpo, né? Então achei curioso isso, ela ter essa consciência do desdobramento e aí ficou uma vovozinha lá cuidando as crianças, né? Deixou na creche espiritual lá, enquanto eles iam fazer os trabalhos. Então, curioso demais, muito curioso, muito interessante. Começar a prestar mais atenção nos meus antes de dormir. Desligar um pouquinho das coisas do mundo e ligar um pouquinho nas coisas espirituais. Só um comentário aí, já que você falou se preparar mais, Adão sempre fala que se a gente mentalizar, tem uma letra lá, só que assim, no português, você mentaliza o A branco, sabe assim, uma luz branca feita de A, bem aqui nesse frontal seu, que ele fala que a gente fica protegido, daí a gente consegue ter uma vivência, assim, aproveitável durante o sono, e que não tem perturbação, sabe, de outros seres, entendeu? Cheguei a fazer até um curso disso na adolescência, não vem ao caso, mas com Wagner Borges. Ele tem livros escritos e bem interessante na época. Foi muito tempo, não vou dizer quantos anos. Posso seguir? Vamos lá. Agora para o capítulo 38. Então, esse capítulo 37 falou
um pouquinho da importância do evangelho, da paz em casa, da questão do sono, do desdobramento e dessa ligação dela com o marido do outro lado, além daquelas aqueles irmãozinhos meio perdidos lá com a chuva, com medo da chuva, literalmente. Esse outro capítulo é atividade plena. Então vamos lá. No salão acolhedor de Dona Isabel, que era aquela sala que o guri queria alugar para colocar móveis, né? O adolescente, ela falou: não, seu pai, é onde eles fizeram o evangelho lá, né? Que ele queria tirar um dinheiro. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Ponto. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Aí ele vai falar sobre um outro caso, né, de uma menina que é a neta dessa senhora. Mas enfim, ele fala de várias pessoas em desdobramento, em projeção astral e encontrando lá familiares. Fala que lá é um pouco mais fácil de trabalhar do que os outros locais, pelo evangelho que ele faz, que eles fazem lá, pelas orações. Então existe até um distanciamento. Olha que curioso. Os espíritos mais moribundos que estavam por lá ficavam assustados com a chuva, desencarnados. E eles que estavam num nível mais quintessenciado, assim, mais suave, mais sutil, sequer percebiam aquela tormenta toda. Então, você vê níveis bem diferentes de vibracionais, né? Uns que ficavam fugindo como se tivesse possibilidade de se molhar na chuva, e o outro que sequer percebia e tinha esse clima de trabalho elevado ali, acolhimento das pessoas. Fala que
a maioria não tem essa consciência, né? Parece tudo meio convalescente, titubeante, usa umas outras palavras aí para dizer que estava tudo meio obnubilado, tudo meio torporoso, né? Então, lembra, mas não lembra, né? Então, vai ficar bem claro isso nesse exemplo próximo. Então, tem um contato, né? Fica uma ideia vaga daquilo que aconteceu, mas não tem muita clareza nesses encontros. E ele falou uma parte aqui que eu fiquei um pouco na dúvida nessa questão, né? Que ele fala, sem obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Está falando o quê? Do esquecimento da encarnação? Quando você encarna, você. É isso? Ah, então ok. Então, acho que eu entendi. Assim, né? Eu não entendi porque ele colocou isso nesse momento, mas. Vocês querem comentar? Acho que alguém levantou a Badia, né? Então, aqui ele explica bem, né, que existe vários tipos de pessoas que chegam lá até eles, né, aqueles que estão doentes porque algum ser, né, tem compaixão e leva eles, né, meio carregados, aqueles que têm a mente ainda infantilizada, que não está preparado para entender, né, e nem consegue nem ouvir as coisas, assim como ele fala que ali, quando estava acontecendo o evangelho no lar, tinha pessoas que ouviam, né, as palavras da Dona Isabel, existia aqueles outros que ouvia aquilo que estava sendo intuído para ela, né? Então, existe essa diferenciação, aqui ele deixa claro também isso, que existe essa diferenciação, aquela pessoa que chega ali, ela nem sabe o que está acontecendo, ela nem consegue captar aquele ensinamento que eles estão tentando passar, e também existe aqueles que eles têm consciência ali, naquele momento, mas aí, quando volta para o corpo, ele perde essa memória daquilo que ele esteve ali, por exemplo. Por quê? Porque se ele tivesse, ele fala assim, se tivesse aberto para aquela pessoa a realidade deles, essa pessoa ela perderia um pouco do encanto da vida, no caso. Por quê? Porque ela estaria consciente de uma vida muito mais leve, né? E aí, de repente, é a mesma coisa de você comer um doce e, de repente, você coloca uma pitada de sal na sua boca. Então, isso iria fazer com que as pessoas elas paralisassem, né? Prejudicava essa evolução da pessoa por conta disso, porque daí ela não estava preparada, não tinha maturidade para ver a realidade lá do outro lado e depois ela voltar para a realidade dela, que isso ia prejudicar, pelo menos foi o que eu entendi, né, disso. Por exemplo, eu sei que a gente tem reunião lá no astral e eu não sei bolufas, eu não tenho noção nenhuma, mas eu sei porque eles falam, olha, vocês estiveram ontem, sei lá, semana passada com a gente, aí a gente passou para vocês, falou assim, eu já falei para você lá no astral, né, isso, sobre isso, às vezes eu já fiz pergunta, por exemplo, para o Eurípides, né? Fiz uma pergunta para ele um dia, falou, mas eu já falei lá no astral para você sobre isso. Então, eu sei que às vezes a gente vai nessas reuniões, mas eu não tenho noção nenhuma. Por quê? Porque quando a gente volta para o corpo, a gente esquece totalmente, essa memória ela é apagada, né? Fica esse conhecimento, mas no subconsciente, sei lá onde, que eu não tenho esse acesso, assim, consciencial. Tem vários aspectos aí. Primeiro que ele chama de desprendimento parcial, né? Então, desprendimento parcial é quando ficam elementos ainda do perispírito ou do corpo vital interagindo no corpo físico. Então, ele não se desprende totalmente, não tem a liberdade. Deve ter bloqueios ali na transmissão. Então, ele fica nessa situação. Isso depende da evolução do indivíduo, do treinamento dele. Interessante que aquele Valdo Vieira, ele tem um livro chamado Projeciologia. Eu não gosto muito da linha que ele assumiu, nem nada, mas ele fala que isso aí é treinamento. Você tem que desenvolver a parte moral, o jejum, a oração, isso vai te facilitar mais ainda. Aí existe forma de desenvolver esse desprendimento. A outra questão é em relação aqui ao... acho que Só complementando enquanto Sim. você lembra, essa questão, o Wagner Borges falava exatamente a mesma coisa. Tanto é que tem várias técnicas que eles têm para você fazer esse desdobramento, e tinha técnicas mecânicas
Que era uma coisa assim de sair correndo e pular na cama, sabe? Uma coisa meio maluca, assim. Enfim, mas é treinamento. Mas ele fala que o seu nível vibracional, o que você come, o que você passou durante o seu dia, é o que vai influenciar o É, tipo de experiência que você vai ter do outro lado, sim, claro. né? Se você vai sintonizar com a turma que foge da chuva ou a turma que está ali amparando os outros, né? É. E até a questão do sonho lúcido, né? Você pode treinar para ter um sonho mais lúcido. O que é ter o sonho lúcido? Você começar a ter mais sonho lúcido, você treina para aquilo. Tem técnicas para isso. Aí você vai lembrar de mais coisas, cada vez mais coisas. Só que eu acho que o que é fundamental é a gente se aperfeiçoar moralmente mesmo e fazer um bom trabalho lá. Lembrar, eu acho que eu particularmente não Ah, eu tenho. queria, eu Ah, queria tomar um eu puxão de orelha sinceramente bem lúcidos tem algumas vezes vezes, que eu acho sabe? que vai ter muita influência na minha vida aqui, sabe? É bom, claro, você lembrar que teve uma reunião, lembrar tudo, mas tudo nós não vamos lembrar mesmo. No máximo, você vai lembrar algumas coisinhas, né? Nem Chico Xavier, com tudo aquilo, ele não lembrava de tudo, né? Ele mesmo declarou, os sonhos dele eram... Ele tinha sonhos lúcidos, mas ele dormia normalmente, com os outros. Perguntaram como é que ele dorme. Ele falou, durmo como todo mundo, durmo, tem sonhos e tudo mais. Então, eu acho que, assim, eu não me aventuraria a fazer treinamentos e treinamentos e treinamentos para lembrar. Eu acho que a gente tem coisa muito mais... É servir ao próximo, as coisas vão naturalmente se desenvolvendo, né? Bom, essa é a minha visão particular. Vamos lá, então. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieda, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo e se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Essa irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior a ela e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa de restauração do bom ânimo.
dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências de fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando, e devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, esse é o encontro da avó e a neta, e a gente percebe que é um encontro mais de almas afins, que a avó tem um entendimento e evolução diferente da neta. Não fala porque a mãe não veio, mas diz que não pode vir agora, que não veio. E a avó, ela faz uma espécie de ideoplastia, né, Paulinho? Não é só a palavra em si, é a imagem que é criada, pronto, é o holograma que ela cria mentalmente com essas metáforas, né, como sendo a cobra que vira vidro, que arrebenta, que vira flor. Então, fica metafórico, mas ela pega o sentido, ela absorve isso de uma maneira metafórica. Tinha um cara que fazia isso, né? Um tal de Jesus, né? Fazia umas metáforas aí para a gente entender as coisas. Talvez seja semelhante essa técnica. E tentando passar para ela, né? Para ela seguir o caminho de testemunhar a compreensão de Jesus. Então, uma baita orientação, mas difícil, né? Difícil você, às vezes, estar numa situação que demanda, né? Um testemunho e sofre, enfim. Parte da nossa encarnação é isso, né? Só tem mais um slide, vocês querem comentar? Não, só eu acho que essa página aí, ela, se a gente estudar bem, ela explica bastante o mecanismo dos sonhos, né? Isso aí, ela passou, é como se ela tivesse formando formas, pensamentos, ela chama de criação mental, a vozinha, estava formando formas, pensamentos, a mocinha estava lendo claramente, então, quando se trata ali de formas, pensamentos, ela não estava obnubilada, ela não estava torporosa, a leitura mental dela estava preservada. O que estava prejudicado era a escuta e a visão, a parte senso-perceptiva dela, que estava mais comprometida. Mas vamos dizer assim, a leitura das imagens, da criação mental dela, ela conseguia ler claramente. E é essa daí que vai para a memória profunda e real que ele fala, e que depois a pessoa vai despertar e vai Mais lembrar. profundo o nível, né? É mais profundo. Eu acho que é mais profundo você, ao invés de dizer, a pessoa é surda, se fala eu te amo, ela não ouve. Mas se vai lá e dá um abraço amoroso na pessoa, ela consegue perceber isso de uma maneira mais
Ou profunda. talvez as imagens, né, sejam mais fáceis de serem lembradas do que as palavras, não sei. Dizem que uma imagem vale por 1000 palavras, né? Eu tenho um ditado chinês, né? Eu não sei se essa é a técnica deles lá, é você criar imagens mentais na cabeça das pessoas para que quando elas despertem, elas lembrem, então elas lembram de imagens. Porque lembrar frases inteiras, você lembraria esse parágrafo inteiro aqui, Amaury? Difícil, né? Não, lembraria Agora, fragmentado e a meu modo, pega mas esse parágrafo inteiro ipsis aqui, ó. literis, não. Agora, se eles colocarem, criarem uma forma mental de uma cobra, Não, isso é método mnemônico, é mais fácil lembrar mesmo, né? mais fácil, a imagem é mais fácil. Talvez isso daí seja o que eles façam mesmo lá do outro lado, né? Se eles querem que a gente lembre, conta uma historinha na forma de figuras. Não tem aquele negócio de decifrar, não tem lá na Bíblia, vocês não lembram a história daquele... Como é que ele decifrou um sonho de 7 anos lá no Egito de fome e de sofrimento, né? Aí foi coroado rei por causa desse príncipe lá, eu esqueci o nome dele. Então, parece que as imagens talvez sejam uma estratégia que eles usam para a gente lembrar, talvez, né? Eu lembro que eu li não sei aonde, mas falava de 3 tipos de sonho. Um sonho era relacionado às coisas do dia a dia, que você sonha com aquilo que você está preocupado, com uma conta para pagar ou algo mundano, corriqueiro, que está te tomando muito da atenção. O outro era relacionado a existências anteriores e o terceiro era experiências que seu espírito de fato ia lá e tinha e desenvolvia, né? Então, eu Que é o li isso sonho. no livro. Então, esse é o sonho lúcido. Quando aconteceu mesmo, real, você foi lá, viu seu pai, abraçou seu pai, sua mãe, alguém, aí você voltou e lembrou. É um acontecimento real. E o outro Uhum. pode, acho que ele fala, e o outro pode estar refletindo, na verdade, a tua mente perturbada, sofrimento. É isso mais ou menos, Maurício? Não sei se eu entendi bem o que você estava falando. É isso mesmo. Eu li num outro local, na verdade, faz muito tempo, na adolescência. Não sei se foi Edgar Armond, mas falava desses 3 tipos de sonho. Eu decorei e fiquei com isso na cabeça. Você sabe que essa passagem aqui, nós já estamos meio... Mas eu fiquei pensando, se eles passam mensagem na forma de figuras, assim, ou às vezes eles criam figuras para você tentar lembrar, é interessante a gente prestar atenção no sonho, nas figuras, e tentar decifrar, né, o que a pessoa tá falando, né, que está E tem, transmitindo. e tem coisas que é o seu. A psicologia fala disso, né? Toda vez que você sonha, você às vezes está manifestando coisas do seu inconsciente ali, né? Do seu subconsciente. Então, Freud não estava totalmente errado, não, né? De Minha interpretar o terapeuta sonho. adora. Não. Não, e vamos falar dele no próximo slide. Eu sei. Fala, Badia. Então, falam que quando o sonho tem movimento e tem cores, é uma vivência, né? E É quando luz. diferente, é essa coisa do inconsciente. E, e tem uma outra coisa que agora, depois eu falo, a hora que eu vou me lembrar da outra parte que eu tinha percebido aqui. Ficou puxado, né, pessoal? Mas vamos lá, falta mais um aí, o último, força, guerreiros o último. Tá denso, né? Mas vamos lá. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as 2 esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos olhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se, como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei
um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Então, eu coloquei essa fotinha de uma moça no espelho, querendo mostrar que lá do outro lado, quando você vai desdobrar, não tem mágica. Você se olha no espelho e vai se ver exatamente o que você é. Então, de fato, quando você desdobra, caem as suas máscaras e vibracionalmente você vai sintonizar com aquilo que você é em essência, aquilo que você está naquele momento ressonante, você vai para essas regiões, ou mais elevadas ou menos elevadas, né? E ele coloca, né? Ainda são poucos relativamente irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Então, imagino que muitos de nós, quando desdobra, quando dorme, não vai para lugares muito exitosos, para ser bem eufêmico. Vadir? Não, só o que eu tinha falado, que eu tinha esquecido, Adão sempre fala para a gente ter um caderno do lado da cama, a gente vai anotando os sonhos, porque daí a gente vai ver que a gente vai começar a entender uma sequência, uma certa sequência em alguns acontecimentos para a gente conseguir entender. Eu anoto sonhos, mas anoto mais para terapia, para psicólogo, para conversar e tudo mais. Tem feito muito sentido. Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, só para comentar com vocês. Depois eu passo a palavra para o Diego. Aos 30 anos, tem uma estatística muito grande aqui, com 1.300 pessoas. Aos 30 anos de idade, 80% das pessoas sonham colorido. Aos 60, com que é aos 60 anos, 20% das pessoas sonham colorido. Interessante isso. Talvez, eu não sei se cor tem a ver mesmo com sonho lúcido, sabe? Eu não tenho lá minhas dúvidas. Essa questão da Já não gente... sei. Isso aí realmente... O que eu percebo, eu já tive, vocês devem ter tido, eu tive sonho muito lúcido. E não é só a cor que me chama a atenção, mas é um conjunto de coisas, né? É a cor, mas também lembrar de palavras, assim, palavras longas, assim, conselhos longos, assim, da pessoa, o ambiente, o local, várias coisas. Tem pessoas que sentem até o cheiro, né, da onde ele estava. Então, aí sim, eu acho que dá para a gente pensar mais. Mas só essa questão de sonhar colorido, talvez não seja uma coisa assim muito forte para pensar em um sonho lúcido. Fala, Diego. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiro, desculpa o atraso, e olha que engraçado, eu tava dormindo, faltando uns 15 minutos, eu pensei, não vou ler os capítulos, porque como a gente vai ler no estudo, eu vou descansar um pouquinho. Falei com minha mãe, vou descansar um pouquinho. Gente, deu o horário que eu entrei, minha mãe me acordou, Diego, você não vai entrar não, e aí eu acordei. Então, primeiro, desculpa, tá? Achei muito legal no início falar sobre o culto no lar, sobre fazer uma defesa exterior, uma fortaleza na casa. Eu tinha comentado isso aqui em casa, que a gente tem que reforçar isso, tô devendo isso. Mentalizar esse em luz, Badia, vou fazer muito, com certeza. E manter sempre essa coragem serena e cristã foi uma coisa que me marcou no estudo de hoje, sabe? E vou mandar depois para o Badia, e você compartilha com os meninos a foto no Evangelho. Tem lá no final umas preces, né? E aí tem, no meu aqui, tem, acredito que no de todo mundo, tem no momento de dormir. E aí tem um prefácio. O prefácio são 3 parágrafos só, mas ele é muito resumo desses 2 capítulos, basicamente, ou do estudo de hoje. E tem uma prece rapidinha também, de 3 linhas. Eu posso fazer ela? Que é uma prece para fazer antes de dormir?
ela é assim: minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos, que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazer com que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Então, eu achei muito linkado a isso, e me veio, porque essa prece eu tenho mania de fazer às vezes, sabe? E eu vou te mandar, Badia, a foto do prefácio também, para vocês lerem depois esses 3 parágrafos, porque é muito resumo do de hoje, muito mesmo. Mas obrigado. Então, ô Diego, gostei de você ter lido isso aí, me chamou a atenção que eu tenha uma impressão durável, não uma lembrança durável. O Kardec foi bem cuidadoso, né? Sim, super. Porque ele poderia falar assim, que eu mantenho uma lembrança durável, ser lembrar das coisas, né? Mas ele falou uma impressão. Impressão Sim. é intuição, sentimento. Ele Bacana fala da isso. intuição no prefácio, Paulo. Você vai ver a hora que a Badia vai compartilhar com você a foto depois, mas ele fala aqui, ó. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar em outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados. Ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. Então, não, né? Enfim, eu vou mandar para vocês depois. É muito isso. E muito bem pontuado, sim. Top. Show, meninos. Muito thanks. Inclusive, eu queria pedir, Paulo, que às vezes eu esqueço de pedir para você colocar o Diego no nosso grupo, porque eu não tenho acesso para adicionar, entendeu? Lá no nosso grupo, Aprendendo com o André Luiz. Beleza. Podemos encerrar e depois a gente... Sim, a Badia vai encerrar, né? A gravação. Isso.